amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Julião Ribeiro. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, Julião. Eu que agradeço, Renata, esse convite tão fraterno. Muito obrigada. O Julião falará sobre a parábola da figueira seca na noite de hoje. E eu farei uma breve leitura de uma mensagem para harmonizarmos o ambiente do livro Rumo à Felicidade, de Nelson Moraes. Os interesses e as necessidades mútuas atraem as pessoas entre si, mas só a fraternidade e o amor poderão uni-las. Nem sempre os verdadeiros amigos são aqueles que se aproximam de nós, demonstrando admiração pela nossa pessoa. Quase sempre os encontramos pelos caminhos da sinceridade, muitas vezes rude, que nos apontam a ferida exposta que não enxergamos em nós mesmos. A esses devemos nossa gratidão e o cultivo de uma sincera amizade. Em certos momentos da nossa vida, um amigo é tudo o que precisamos. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do trabalho na noite de hoje e que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. A palavra é toda sua, Julião. Muito obrigado, Renata. Então, meus irmãos, que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e a espiritualidade maior que dirige o ser luz, nos inspirem, nos abençoem e transformem o nosso encontro em mais uma ceia espiritual, de maneira que o pão do Evangelho seja novamente multiplicado e distribuído a todos nós. Então, o tema desta noite se encontra no Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, nos itens 8 a 10. E o capítulo é A Fé Transporta Montanhas. A parábola da figueira que secou é muito interessante, porque Jesus se utilizava dos elementos comuns da natureza para transmitir as suas lições, para transmitir o seu evangelho. E ele fazia isso, nós sabemos, porque ele esteve na Terra há 2000 anos atrás. E veja que aqui, nesta parábola, podemos destacar 3 temas principais. O primeiro são as falsidades, as falsas aparências. O segundo, o poder da fé. E o terceiro tema que nós vamos encontrar nessa parábola, ou a terceira ideia, é o princípio de que o mal se destrói por si mesmo. Nós vamos pegar a parábola para não perder, não é, as palavras que estão no Evangelho. Então, diz assim a parábola: quando saíam de Betânia, Betânia era um povoado muito pequeno, que ficava a mais ou menos 6 quilômetros de Jerusalém. Betânia era a cidade de Lázaro, aquele que ele ressuscitou, e tinha 2 irmãs, né, Marta e Maria. Jesus tinha se tornado muito amigo deles, porque essa cidade ela ficava no caminho da Galileia para Jerusalém. Jesus costumava pernoitar na casa desses amigos. Então, diz ele aqui, olha, quando saíam de Betânia, ele teve fome. Está dizendo que Jesus sentiu fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se achava alguma coisa. Então veja que essa figueira era bem viçosa, porque desde longe, como disse aqui, ele avistou essa figueira com folhas viçosas que chamavam muito a atenção.
Como ele estava com fome, né, a figueira, né, é a árvore ou a planta do figo, que é utilizado como alimento. Então, diz, ele se encaminhou para ver se achava alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, então, diz aqui que estava longe a figueira. Ele foi até lá, se aproximado, só achou folhas, ou seja, não havia nenhum fruto, apesar da aparência. Quer dizer, aquela figueira chamava a atenção de quem passasse ali por aquela estrada, né? Visto não ser tempo de figos. É interessante, né? Porque ela estava viçosa, com a aparência de que estivesse carregada de frutos, mas só tinha folhas, e que pese não ser tempo. Então veja que há uma enganação. Representa aqui uma armadilha, um chamarisco, dizendo assim: vem cá, que eu vou te dar o fruto. E você chega lá, não há fruto algum. Essa é a ideia. É interessante Jesus utilizar de uma planta para falar da falsidade, porque sabemos que a planta não pensa, né? Não faz isso intencionalmente. Mas talvez pela importância do assunto ser falso. A falsidade é uma coisa muito ruim, que atinge profundamente o coração de quem é enganado. Ele, então, não quis nem usar um ser humano. Usou uma planta, uma figueira. Então, diz que não tinha figos, porque também não era tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti figo, aliás, fruto algum. Então, Jesus simplesmente disse à figueira, chegou, não tinha fruto nenhum, que ninguém coma fruto algum de ti. Porque seus discípulos ouviram. Ele estava acompanhado dos discípulos, estavam indo, viajando da Galiléia para Jerusalém. E ele ia acompanhado dos seus apóstolos. No dia seguinte, então, eles pernotaram lá na cidade de Betânia, né? E diz assim, no dia seguinte, ao passarem pela figueira, então, quando eles estavam chegando, ele avistou, teve fome, chegou lá, não tinha figo nenhum, e disse à figueira que ninguém coma figo de ti. No dia seguinte, quando eles saíram, iam para Jerusalém, né, viram que secara até a raiz. Eles perceberam, os apóstolos, que aquela figueira estava totalmente seca. Pedro, né, o apóstolo, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar. Então, ele está dizendo que tem uma condição, não é com qualquer fé, não. É sem hesitar. Aquela fé inabalável, aquela fé absoluta que nós adquirimos. Então, sem hesitar no seu coração, e aqui é interessante, Jesus localiza aonde a fé é germinada, é no coração. Muitos imaginam que seja no pensamento. É importante fazer essa diferenciação. O pensamento é só o instrumento que leva aquilo que o coração produz, leva os nossos sentimentos, percebem? Leva todo tipo de sentimento, tanto o bom quanto o ruim. Então, o pensamento é instrumento que transmite, que transporta, né, o que está no nosso coração, movido, como nós sabemos, pela nossa vontade. E aí ele continua, crente. Então ele diz assim, mas sem hesitar no seu coração.
crente, ao contrário, firmemente, então sem hesitar, crente e firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que, com efeito, acontece. É interessante que Pedro diz assim: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Será que Jesus amaldiçoou alguma coisa? A gente sabe que não. É uma parábola isso aqui. Mas é possível que tenha havido mesmo esta situação. Tudo indica que sim, pela descrição. Mas olha, todos os seres vivos morrem, não é? Será que isso é uma maldição universal porque os seres vivos morrem? Não, absolutamente não é. A gente já sabe, pela doutrina espírita, que a desencarnação é uma bênção para nós. Imagina se nós ficássemos eternamente nesses corpos físicos que nós possuímos hoje. Os corpos físicos, pela sua natureza, são transitórios. Chega um ponto que o corpo físico não atende mais às necessidades da alma, do espírito. Por isso que a morte, que acontece naturalmente, seja por qualquer causa, né? Com exceção do suicídio, nós sabemos que essa morte é para o nosso bem. De modo que também podemos dizer que Jesus possuía, de fato, né, conhecimentos científicos. Jesus é o cientista dos cientistas, né, para realmente fazer com que uma figueira pudesse mudar totalmente a sua característica de um dia para o outro, com a sua sabedoria, porque nós podemos fazer isso, por exemplo, colocando fogo numa planta, não podemos destruí-la, e são usando que elementos naturais, elementos da natureza. O que é possível é. Jesus usou essa figueira para chamar a atenção, né? Primeiro, para o aspecto da falsidade, porque a figueira só tinha aparência, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer que isso se aplica a nós. Jesus utilizou uma planta, né, porque ele achou que isso era pedagógico, isso era apropriado para aquele momento, para deixar o seu ensinamento. Por isso que está no Evangelho, porque nós devemos meditar sobre esta parábola, né? E aí vem trazer a questão da fé também. Quando Jesus, então, aplica, vamos dizer, uma substância da natureza sobre esta planta, e ela do dia para a noite demonstra que perdeu toda aquela folhagem. Isso pode se dar, quem já viu, quem já morou em fazendas, pela ação de próprios insetos, pela ação de formigas, de gafanhotos, uma árvore, do dia para a noite, ela perde totalmente, vamos dizer assim, toda a sua vestimenta, todas as suas folhas. Isso é comum, né? E Jesus não amaldiçoou, certamente, mas era esse o entendimento daquela época. Foi esse o entendimento de Pedro, por exemplo, de Senhor, olha como secou a figueira que amaldiçoastes. Na verdade, Jesus utilizou a figueira para trazer um profundo ensinamento para todos nós, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no item 9, ele vem, vamos dizer assim, debulhar esta parábola para nós. Ele diz assim: a figueira que secou é o símbolo. Então, veja que Jesus usou a figueira como símbolo, como um recurso didático, dá para perceber? Como símbolo. E aí eu volto a dizer, morrer não é maldição, né? Para ninguém. A desencarnação é um fenômeno natural. Os Espíritos deixam bem claro, é bom para a gente. Desencarnar é receber alta do hospital que a Terra é. Desencarnar é concluir os estudos, receber o diploma. Eles dizem mais, desencarnar é receber
o alvará de soltura, porque os espíritos falam que a Terra ela é ao mesmo tempo uma escola, um hospital, uma penitenciária. Nós precisamos ter essa visão. Ninguém imagina que alguém nasce aqui para semente, como se diz, né, popularmente. Todo mundo sabe, nós caminhamos para o nosso momento do desencarne, né? Mas então, diz Kardec, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Veja a figueira, parecia que estava carregada de figos. Quando Jesus se aproxima, só tinha folhas. As pessoas fazem isso aqui, né? Se maqueiam, né? Fazem propaganda, fazem discursos, e quando são procuradas, não é nada disso que propalaram. É o que está dizendo Kardec, olha, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Quantas pessoas propõem resolver os problemas dos outros, dizendo, olha, venha que eu resolvo tudo. Problemas de todas as ordens. Nós sabemos que podemos ajudar uns aos outros a resolver os problemas, mas os nossos problemas somos nossos. Nós vamos resolvê-los nós mesmos, através da luta, principalmente da aplicação do Evangelho. É isso que nós, então, aprendemos. Aqueles que dizem que vão resolver o nosso problema, tirar de nós a prova e a expiação, é um engodo, não é? Que provas e expiações são próprias do estágio evolutivo em que nos encontramos e do mundo em que vivemos. A Terra vai ser um mundo de provas e expiações eternamente? Sabemos que não, de modo algum. Aliás, todos estamos tomando conhecimento, nós estamos numa transição, que a Terra vai sair desse período de provas e expiações e adentrar na regeneração, um mundo totalmente novo, onde não há orgulho, onde não há inveja, onde não há ódio. Olha que coisa bela! Onde a fraternidade pulsa intensamente nos corações de cada um dos seus habitantes, onde a solidariedade é concreta, onde a caridade se mostra com toda a sua robustez. É isso o mundo de regeneração, que ainda não é o céu. O céu ainda está longe. Nós não estamos, de modo algum, nós aqui da Terra, preparados para habitar um mundo genuinamente celeste, um mundo divino, né? Conforme a gente aprende no Evangelho. Mas, prosseguindo, diz Allan Kardec, diz assim, olha, nada de bom produzem dos oradores. Também é uma figura representando os oradores que mais brilho têm do que solidez, ou seja, só fala, mas não pratica nada do que diz, do que ensina. A grande proposta do Evangelho é sermos sinceros, mas, sobretudo, nos esforçar ao máximo para praticar o Evangelho, como diz lá no próprio Evangelho, para domar as nossas más inclinações. Só de estarmos, vamos dizer assim, esperneando para sermos bons, para não fazermos o mal, para sermos indulgentes, compreensivos com o nosso próximo, nós já somos espíritas no conceito do Evangelho. Então diz, olha, cujas palavras trazem superficial verniz, é só envernizado, né? É só aparência, como nós vimos lá naquela figueira. De sorte que agradam aos ouvidos quem? Os oradores, ele está falando, né? Sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Aqueles que falam inflamadamente, né? Mas se você vai analisar, não dizem coisa com coisa. É o que está dizendo aqui. Está só mesmo enganando.
E isso, se nós partirmos para outros campos, né, das atividades humanas, das atividades sociais, nós vamos ver que o mundo hoje está cheio, né, de figueiras falsas, figueiras secas, né, tendo certeza de que o mal, como nós já dissemos, ele se destrói por si mesmo. O falso não produz o verdadeiro, é isso. E tem seu tempo, né, de existência demarcado pelo próprio tempo. O tempo vai se encarregando. O que é falso, não vai trazer nada de bom, não vai trazer felicidade a ninguém, não vai trazer nada de concreto, acaba trazendo apenas decepção, né? Conduz as pessoas à ilusão. A parábola da figueira tem esse caráter, né? Certamente que não foi Jesus sozinho ao encontro da figueira. Todos os apóstolos ali foram cheios de esperança. Nossa, que figueira linda, né? Com folhas tão viçosas, deve estar cheias de, de figos. E quando chegaram, veio a decepção, a desilusão. O que acontece na prática, né? Nós acreditamos, né, muitas vezes nos discursos, nas propostas, que são falsas, não são verdadeiras. Prossegue aqui, então, Allan Kardec. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram, ou seja, as pessoas que ouviram os falsos discursos. Qual proveito que tiraram? De um modo geral, são enganos, desilusões. Aumenta mais ainda o sofrimento. E quem usa da falsidade, né, contra a fé, contra o sofrimento do outro, usa também da crueldade. Kardec, então, continua dizendo assim, olha, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Então, as pessoas que podem fazer o bem e que não fazem. Todas as utopias, ou seja, aquelas propostas inexequíveis, que não vão conseguir chegar a nada, que é apenas para enganar mesmo. Todos os sistemas ocos, sem substância, sem fundamento. Todas as doutrinas carentes de base sólida. Então, temos que ser muito sinceros, né? O nosso roteiro verdadeiro, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus. Não adianta. Se sair do Evangelho de Jesus, estaremos no caminho equivocado. É o que nós aprendemos na doutrina espírita. A doutrina espírita é absolutamente fiel ao Evangelho de Jesus. Não admite a divergência de uma vírgula sequer. Porque o grande objetivo do Espiritismo, né, é exatamente reviver o Evangelho, resgatar o Evangelho do Cristo em sua pureza, em sua beleza, em sua simplicidade, em sua verdade. Daí Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, nos diz ele. Então ele fala assim, olha, o que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Veja, quem tem fé sincera em Deus, no Cristo, na verdade, no bem, não tem coragem de enganar. Sabe por quê? Quando o espírito se moraliza, ele não faz o mal, não é porque tem alguém olhando, não é porque alguém vai censurá-lo, é porque se ele fizer, ele vai sofrer muito mais do que aquela pessoa que sofreu o mal que ele praticou. O espírito moralizado não suporta fazer o mal, sofre terrivelmente.
Então ele diz assim, Allan Kardec, olha, são árvores cobertas de folhas, essas pessoas que pregam, né, as falsas doutrinas, porém baldas de frutos, sem fruto nenhum, só tem aparência, né? Somente falsidade, somente enganação. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. E veja bem, nós já falamos aqui, é um princípio, o mal se destrói por si mesmo. Se a gente lança uma teoria enganosa, ela não vai muito longe. Ela pode enganar algumas pessoas, causar sofrimento àqueles que acreditaram, decepções, desilusões, mas não vão muito longe. O tempo se encarrega e a prática, a vivência, vai mostrando a cada vez que estamos enganados, que ela é falsa, que ela não gera a verdade, não gera a felicidade. Quer dizer que todos os sistemas, diz Kardec, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Não tem como prosperar o que é falso. Essa é que é a grande realidade. O que é falso, pela própria prática, ela se destruirá, ela se revelará. Por isso que nós precisamos de oportunidades até de errar. Porque, como se diz, quando eu cometo erro, muitas vezes eu estou todo alegre cometendo erro, mas depois eu vou colher. É na colheita que eu vou conhecer o tamanho, a natureza do erro que eu cometi. Olha, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Ou seja, seremos tratados, como se diz, com a decepção, com a desilusão, com o sofrimento, né? Com as expiações necessárias para que resgatemos a nossa falsa divulgação. E no item 10, Kardec diz assim, olha, agora é interessante, que ele se dirige agora aos médiuns, principalmente, sabemos que todos somos médiuns, né? Todas as criaturas, todos os seres humanos são médiuns, não importa a religião que esteja, se tem ou não tem religião, que a mediunidade, né, é um fenômeno natural, é a capacidade de sintonia com a dimensão espiritual, com Deus. Se não tivéssemos mediunidade, ficaríamos impossibilitados de nos dirigir a Deus até com a prece. Orar é usar a mediunidade, o recurso da comunicação. As comunicações evoluem. Como evoluíram as comunicações, não é? Nós antigamente usávamos cartinhas. Ninguém usa carta mais, é até feio, porque isso foi descartado. Usávamos os telefones fixos, que hoje quase ninguém quer. Hoje temos a internet, temos os celulares, fazemos comunicações em tempo real, entre até países diferentes, continentes diferentes, coisa fantástica, que não é só a voz, não. A imagem também se transmite, a cor, veja que coisa interessante, carregamos tudo nas nossas mãos. Então, aqui ele diz assim, olha, os médios são os intérpretes dos espíritos, suprem nestes, ou seja, nos espíritos, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções, ou seja, está falando para nós assim, olha, os desencarnados não têm corpo físico. O corpo físico é um instrumento por meio do qual o espírito se manifesta, inclusive o nosso, né? A nossa alma. Nós nos comunicamos aqui porque temos o corpo físico, né? Então a gente fala e o nosso corpo físico produz aquilo que nós estamos sentindo, pensando, querendo dizer, querendo nos manifestar. Os desencarnados
Como não tem o corpo físico, ele precisa usar uma pessoa encarnada, a fim de fazer, como diz, esse link. Aqui na Terra, nós usamos a tecnologia, os aparelhos da comunicação. Os espíritos usam os próprios corpos físicos nossos, dos encarnados. É bem simples assim. Mediunidade é isso, é comunicabilidade, mas utilizando o instrumento do corpo físico dos que estão encarnados. Então, ele continua dizendo assim, olha, daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Por exemplo, um celular, hoje, né, ele é dotado dos recursos para essa comunicação instantânea, inclusive com as imagens. Mesmo assim, é o médium. Todos somos médios. Mas aquele médio, vamos dizer assim, de compromisso, de missão, ele tem recursos a mais do que os outros, que só tem o gasto, como se diz no interior. Todos nós somos médios, mas muitos, a mediunidade é residual, é bem pouquinha, mas o certo é que todos somos. A mediunidade é como uma visão, como a audição e outros sentidos que nós temos. Então, daí vem os serem dotados de faculdades para esse fim. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima, diz Kardec, uma missão especialíssima, que é a missão de transmitir os ensinamentos espirituais através dos espíritos que estão desencarnados. Antigamente, para transmitir a mensagem, a pessoa tinha que encarnar os profetas. Hoje em dia, não. Aconteceu com o Espiritismo o chamado Pentecostes planetário, em que a mediunidade está em todas as classes sociais, em pessoas de todas as idades, desde as crianças até os idosos, se manifestando em todos os países, no seio de todas as nações, porque está na hora da globalização no sentido mais amplo, que é a união e a inter-relação entre os encarnados de toda a Terra e os desencarnados que habitam também, né, o espaço espiritual do nosso planeta, né, chamada de local onde moram os espíritos, né, onde eles ficam e ocupa todo o espaço do nosso planeta. Então, os médios têm essa grande missão de trabalhar pelo bem de todos, de trabalhar como instrumentos de Deus, como instrumentos de Jesus, transmitindo as mensagens dos prepostos do nosso Mestre, porque o progresso é contínuo. Nosso destino é o mundo celestial. Temos muito ainda que progredir e que nos unir. Hoje estamos encarnados, daqui a um tempo estaremos no plano espiritual. É isso, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigada, Julião, que podemos seguir, né, os passos do Evangelho, né, os ensinamentos de Cristo. Muito obrigada. Você poderia fazer a nossa oração final? Claro, Renato, com muito prazer, com muita alegria. Vamos lá, então. Senhor Jesus, divino amigo, irmão maior e arrimo misericordioso da nossa família planetária. Aqui estamos nós, Senhor, em vosso santo nome reunidos, primeiramente para vos agradecer, Mestre, as bênçãos de tudo que já fizestes em favor da terra e da nossa humanidade. Agradecer principalmente, Jesus, pelas luzes, pelas bênçãos do vosso santo Evangelho, que derrama, Senhor, amor e consolação para todos aqueles que buscam compreender e, sobretudo, colocar em prática os vossos elevados ensinamentos. Aproveitamos este instante, Mestre,
de agradecimento para também suplicar. Abençoa-nos, ó Jesus, fazei-nos instrumentos do vosso amor, da vossa luz, da vossa consolação e da vossa paz, em favor de todos aqueles que sofrem, choram, gemem, erram e padecem, Senhor, por todos os recantos da terra. Obrigado, Jesus, por nos admitir como os humildes servidores da vossa vinha. E por isso, Mestre, em vosso santo nome, profundamente agradecidos, encerramos nosso encontro fraterno no dia de hoje. E que assim seja, ó Jesus. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, Julião. Obrigada por aceitar o nosso convite e por essa palestra maravilhosa. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado. Que a paz do Cristo permaneça conosco. Que assim seja. E mais uma vez, obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. E até a próxima quinta.